Saudações a todos, aqui é César Rolim, sou servidor técnico administrativo da URGS e integrante do Movimento Virada. Hoje é dia 20 de maio de 2024 e junto com o professor Carlos Alberto Gonçalves, também integrante do Movimento Virada, iniciamos agora mais um programa Virada Entrevista. Temos a satisfação de receber hoje para uma conversa o professor Luciano Joel Fedozzi, que é doutor em Sociologia pela URGS e também professor titular na mesma universidade no Departamento de Sociologia e também do programa de pós-graduação em Sociologia na linha de pesquisa Sociedade, Participação Social e Políticas Públicas. O professor Fedozzi é membro do Comitê Gestor da Rede de Pesquisadores do INCT-CNPq, Observatório das Metrópoles do Brasil, e é também vice-diretor do Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo, CEGOV, da URGS. Professor Fedozzi, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para essa conversa. E já inicio a primeira pergunta, professor. Em setembro de 23, o seu grupo de pesquisa na URGS apresentou uma alternativa à proposta de privatização do Cais Mauá, em Porto Alegre. Porém, o governo estadual e a prefeitura, a atual prefeitura de Porto Alegre, não foram sensíveis a essa proposta. Agora, com essa catástrofe ocorrida em Porto Alegre, né, imaginamos que os governos, no caso, né, vão reavaliar o projeto de concessão do cais. Inclusive, há notícias na imprensa sobre isso, né? Na sua opinião, qual deveria ser a atitude das administrações públicas neste assunto? E explique para nós a proposta alternativa, né, proposta pelo seu grupo de pesquisa. Muito obrigado, professor. Ok, César e Carlos Alberto, é um prazer estar aqui, né, para conversar sobre questões importantes da cidade, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim, questões importantes depois deste evento, né, trágico que toca a todos nós. Pois é, o projeto esse mencionado sobre o Cais Mauá, ele se insere digamos, nesta tentativa, né, da gente dar outro rumo para toda a ocupação da orla do Guaíba, que margeia, né, Porto Alegre, que é constituída por 72 quilômetros de extensão, uma grande extensão da orla, e que tem aqui no centro histórico de Porto Alegre esse espaço altamente importante do ponto de vista histórico, econômico, social, cultural, que é o Cais do Porto, né? Aliás, são três cais, né? Mas esse aqui do Mauá, ele é um espaço de 3 quilômetros e pouco, que foi fundamental para o próprio surgimento da cidade de Porto Alegre e que, digamos assim, ele é icônico, né? Ele é super importante do ponto de vista também simbólico. Com a desativação do porto, que já ocorreu há algumas décadas, né? E a transferência das atividades portuárias para outros dois cais mais acima, né? Esse espaço, digamos, ficou com a necessidade de ser reocupado, redimensionado. E aí, com essa preocupação, digamos, ecológica, ambiental, social, cultural, né, e também econômica, nós já há muito tempo tentamos contribuir, intervir para que tanto o governo do estado como a prefeitura, juntamente com as entidades, organizações sociais de variado tipo, e o conhecimento acadêmico pudesse contribuir com essa revitalização, digamos, esse nome, né, que é dado a grande parte das áreas portuárias no mundo inteiro pelas mudanças econômicas que ocorreram. Então, a gente participou ativamente disso e, lamentavelmente, a gente precisa lembrar daquele fracasso total lá a partir de 2010, quando o governo do estado fez uma concessão privada, na época a governadora Ieda Cruz, né? E ela se mostrou totalmente fracassada por questões que a gente já havia há muito tempo dito, se posicionado e demonstrado, né, com soluções que não só foram equivocadas do ponto de vista de privatizar o espaço, mas também o próprio consórcio que assumiu se mostrou totalmente não só incapaz, né, incompetente, mas também com problemas sérios, né, de improbidade, colocada essa situação do fracasso, que a gente já anunciava,
né? E, inclusive, um fracasso urbano também, né? A gente, então, novamente se colocou no sentido de apresentar uma alternativa viável, né, economicamente, mas, ao mesmo tempo, e isso é o mais importante, que fosse, digamos, efetivamente recolocar esse espaço integrado à cidade, de maneira a permitir, né, que toda a população da cidade, independentemente de classe social, renda, né, enfim, qualquer característica socioeconômica ou demográfica, pudesse realmente usufruir do espaço e não reproduzir aquilo que a gente conhece muito comumente em vários lugares do mundo. A gente pode citar o caso mais emblemático perto de nós aqui, que é o Puerto Madero, em Buenos Aires, né? Que é um espaço totalmente elitizado. Quer dizer, ele foi privatizado, né? Nos moldes, digamos, desses, de constituir ali uma atividade tanto econômica como habitacional, ou seja, de ocupação, escritórios, residências, né? Digamos assim, para elevada renda ou então para turistas, né? Ou seja, a população de Buenos Aires, mais da metade da população de Buenos Aires não tem como usufruir daquele espaço, porque a seleção se dá pelo consumo, né? São espaços totalmente dedicados ao consumo, e o consumo de uma renda alta, digamos assim. Então, a gente apresentou um projeto, né? Muito preocupados que para nós do Observatório das Metrópoles, que é essa rede nacional que se dedica à pesquisa urbana, metropolitana, com 18 núcleos nas capitais e regiões metropolitanas, né? Então, um tema muito caro é esse da integração social, ou seja, de fazer com que as nossas metrópoles, as nossas grandes áreas urbanas, não reproduzam esse processo de fragmentação, de exclusão social, de aprofundar a profunda desigualdade socioespacial, que é o padrão de ocupação urbana no Brasil, refletindo em grande parte a nossa histórica desigualdade, né, social. Nós apresentamos um projeto construído com a comunidade cultural de Porto Alegre. Então, foram ali mais de 20 grupos de variada atividade cultural, né, artística, enfim, que requer espaços, e nós, então, elaboramos um projeto de extensão, né, constituído por 3 departamentos, arquitetura, sociologia e administração, fazendo ali estudos técnicos, econômicos, de viabilidade e, ao mesmo tempo, de uma forma de ocupação cultural, né? Ou seja, para fazer com que aqueles 12 armazéns, né, cuja uma grande parte é tombada pelo patrimônio histórico-cultural, né? Ou seja, não pode ser alterada a sua fisionomia física, digamos, fazendo com que esse espaço central dos 12 armazéns, mais aquela área que fica entre os armazéns e a usina do gasômetro, né? É uma área chamada gasômetro, que não é da usina, ela é intermediária desses 2 espaços, fosse então usufruído desta maneira, uma maneira de promover a integração, o usufruto, inclusive ambiental, cultural, né? E construímos, então, uma proposta de como ocupar aquele espaço desta maneira. E, diante deste argumento, né, do governo do Estado, digamos, da ausência de recursos, nós, inclusive, projetamos uma possibilidade de viabilidade, então, digamos, cedendo a área mais ao norte, né, lá uma área possível ali de doca, né, ali onde ficam as docas mais ao norte, digamos, fizemos uma previsão mitigatória, digamos assim, para provar que, mesmo sem recursos públicos, seria possível alienar uma parte e investir todos os recursos na revitalização, né, do setor dos armazéns e da usina do gasômetro. Fizemos uma estimativa técnica, né, sobre isso, e isso ficou comprovado posteriormente na própria licitação que o governo do estado fez, agora no início deste ano, né, em fevereiro, por meio de uma parceria público-privada,
digamos assim, coincidindo muito o montante que nós havíamos previsto. Então, ficou provado que se tratou fundamentalmente de uma opção política, ou seja, não foi uma opção econômica, né, a partir daquele discurso fortemente neoliberal de que não há outra alternativa, né? A ideia do caminho único que ou tu privatiza ou não tem o que fazer. Então, nós provamos, né, que esse discurso não se sustentava, ou seja, era viável, ainda que fosse para zero recurso do governo do Estado e da Prefeitura. Zero. Né? Considerando que pelo menos um pouco o governo do Estado e a Prefeitura poderiam, enfim, alocar também, mas, enfim, provamos esta viabilidade e, lamentavelmente, né, não houve abertura nem do governo do Estado, que nunca sequer abriu uma oportunidade de uma reunião que nós solicitamos formalmente, né, por meio de protocolo e tudo, e tentamos via assembleia, enfim, tentamos de toda e qualquer maneira, pelo menos que o governo do estado ouvisse a nossa proposta, né? E também a prefeitura, que da mesma forma foi totalmente fechada, nenhum diálogo, apesar desta grande comunidade cultural de Porto Alegre que se engajou no projeto, se identifica, tem proposta concreta de o que fazer nos armazéns para transformar aquilo numa grande área cultural, né? Onde, ao invés, digamos, de destinar só para renda alta, com atividades que são só consumidas, se poderia ter ali um enorme espaço conectado à questão ambiental, né? Com o Museu das Águas, com educação ambiental, com atividades culturais que a comunidade de Porto Alegre poderia oferecer, né? Inclusive para os turistas, quer dizer, e não transformar aquilo que é comum no mundo. As áreas revitalizadas que são igual em toda parte do mundo. Tu vai numa área é igual, tu vai, né? Tu vai em Baltimore é igual, tu vai em Nova York é igual, tu vai em Puerto Madero, Buenos Aires é igual, quer dizer, essas áreas globalizadas, né, que retiram a especificidade do lugar. Então, lamentavelmente é isso, né? O que nós estamos vendo, digamos, é o encaminhamento, né, desses projetos, digamos, fortemente mercantilizados de ocupação, não só do Cais Mauá, mas de toda a orla esta do Guaíba, que é o que está se configurando cada vez mais, lamentavelmente. Muito legal ver essas coisas, né, professor Luciano? A coisa é interessante entender isso, transformar essa orla, isso como está colocando, em vários locais muito parecidos uns com os outros, como se faz nos shoppings, o mesmo modelo em todos os lugares, a gente acha muito parecido. Da Austrália, aqui, Nova York, muito parecidos, né? E isso não cai, não. E essa visão de que sem uma privatização não tem solução. Quando a gente está vendo agora, né, mostrando esse desastre que nós estamos vivendo, mostrando a importância do papel do Estado. Mas tu tens trabalhado nos últimos anos, nos últimos 30 anos, vendo essa questão da ocupação urbana, né? Especialmente em Porto Alegre, tu tem artigos e livros publicados sobre isso, né? E mais uma vez enaltecendo a questão do papel da universidade, gente que estuda, né, e que tem uma proposta sobre isso, né, que está ali junto. Como é que tu vê essa ocupação, como é que nos últimos 30 anos, essa ocupação que a gente foi promovendo, como é que isso contribuiu para o desastre que nós estamos vivendo hoje? Certo, é uma questão muito importante, né, digamos assim, de fundo, né? Ela é estrutural, porque o que nós estamos vendo hoje é o resultado de décadas, né? Digamos, e na questão urbana isso é muito visível, né? Muito, digamos, impactante, porque quando a gente vê assim, né, desastres naturais que em geral atingem, por exemplo, quase todo o verão, né, nós temos deslizamentos, desmoronamentos, é lá no Rio de Janeiro, é em Belo Horizonte, é em São Paulo, como foi agora há pouco, né, litoral de São Paulo, quer dizer, com dezenas, centenas de mortos. Quer dizer, o que a gente percebe é que isso não é um desastre natural, né? Quer dizer, é um desastre social anunciado que responde à forma de ocupação urbana, de ocupação e uso dos espaços urbanos, né, em áreas inapropriadas, em geral, por quem?
por aquelas famílias, aquela população de baixa renda, né, que não tem alternativa, digamos, para poder ocupar dignamente os espaços urbanos adequados, por uma questão de mercado, né, políticas habitacionais populares. Claro, nos últimos tempos começou a crescer, inclusive com Minha Casa Minha Vida e tal, com todos os problemas e limitações que a gente aponta, mas pelo menos houve uma produção habitacional popular, né, aí com mais de 5 milhões de casas, digamos assim. Tem outros problemas, mas a gente até pode conversar melhor sobre isso. Mas o fato é que essas áreas, áreas de risco, áreas de encostas, né, elas são ocupadas de uma maneira imprópria, mas é a alternativa prática para as pessoas que ali fazem. Ninguém ocupa a área porque quer morrer num desmoronamento, ocupa porque é a possibilidade real, né, de dar uma solução para o problema da sua família, do seu grupo, enfim, da sua vida. Né? Porque não é só, é uma grande parte, digamos, daqueles que sofrem os efeitos. Aliás, a literatura tá chamando de racismo ambiental, quer dizer que essa ideia de que as consequências, né, das mudanças climáticas, elas não atingem todo mundo da mesma maneira, embora, né, agora esteja se comprovando o que a ciência já diz há muito tempo, sobre os efeitos mais frequentes e mais intensos. Então, talvez, né, agora se abra uma janela de oportunidade maior para a questão da consciência sobre as mudanças climáticas, também porque bairros de classe média foram atingidos. Por exemplo, Porto Alegre, né? Menino Deus, ali a Cidade Baixa, né? Não foi só lá o Sarandi, as vilas, né? A ocupação lá da Zona Norte, de outras da Zona Sul, quer dizer, A a Fiergues, coisa, a Fiergs, o aeroporto internacional da capital do isso, Mercosul. as arenas esportivas, né? O Beira-Rio, o Olímpicas, onde a grande classe média ocupa, porque o futebol não é mais acessível para o povão, né? O povão não pode mais assistir o futebol ao vivo, dada a elitização do futebol, começando pelos estádios, né? Então, ou tu te associa, o que requer, né, uma renda mensal, ou, enfim, vai assistir pela televisão e olha lá quando for canal aberto, quando não tiver que assinar e pagar, né? Então, é esse processo de privatização em todas as áreas, todas as esferas, todas as dimensões humanas, que é muito próprio desse projeto neoliberal, né? Da forma de ver não só a questão da economia, mas de ver uma vida em sociedade que se transforma cada vez mais numa relação mercantilizadas, né? Então, eu acho que essa é uma questão chave, digamos, para a gente abordar essas mudanças climáticas. Quer dizer, eu acho que está mais do que na hora, né, desta conscientização, o que nos remete para o processo de reconstrução, né? Será que a reconstrução vai só repetir o que já era? Acho que essa é uma questão chave que nós, das universidades, enfim, todo o corpo científico, inclusive também dos governos, apesar de que os governos estão destruídos, né, da sua capacidade técnica científica pelo projeto neoliberal, né? Veja o caso aqui de Porto Alegre, quer dizer, gradativamente, né, eles foram extinguindo a Secretaria de Planejamento, depois colocando a área ambiental submetida ao planejamento urbano, extinguiram a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ou seja, fundindo tudo e submetendo toda a questão ambiental ao modelo de crescimento urbano baseado na ocupação privada dos espaços. É a Orla, né? É o projeto lá da Zona Sul, que mudaram a legislação para beneficiar aquele grande condomínio que quer construir lá na Fazenda do Arado, né? É todo o projeto da Orla em direção ao centro, Zona Sul, que é a construção do primeiro bairro privado em Porto Alegre, o Golden Lake, que, aliás, era uma área, uma parte dela cedida pelo governo do estado, lá do Jockey Club, né? É o Internacional que quer construir torres, grandes torres ali numa área ali de margem do Guaíba, que era uma área pública e foi cedida para o Internacional. Então, tu transforma uma área pública cedida num espaço de construção né, imobiliária privada, né? É o Cais Mauá,
Quer dizer, é um conjunto de iniciativas onde o capital imobiliário, os capitais que lucram, que vivem com o crescimento da cidade, perceberam que este é o filé da hora. Quer dizer, a orla do Guaíba é o filé da vez. Quer dizer, não importa se o Guaíba esteja poluído, fortemente poluído, e nunca, né, se encontra um projeto capaz de atacar, digamos, as causas disso, né? Não importa se todas as bacias hidrográficas que desembocam no Guaíba sejam bacias fortemente agredidas, assoreadas, né, poluídas, com tudo aquilo que agrava o regime das chuvas e as inundações, como isso se fala há décadas, se fala disso, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade, quer dizer, ou vai se reconstruir repetindo o que já tinha, né? Ou se enxerga que, opa, está aqui uma oportunidade para nós tentarmos, né, reconstruir a partir de um modelo agrícola de ocupação do solo, um modelo de desenvolvimento econômico que não seja tão, né, agressivo, quer dizer, um modelo de ocupação urbana e rural que não seja esse das margens, né, enfim, de tudo aquilo que a gente conhece, que os grupos, né, inclusive das universidades, conhecem muito bem, quer dizer, como se poderia fazer isso, né? Mas, claro, isso contraria interesses, né? E aí a gente tem que saber, por exemplo, qual é a posição dos governos. Enfim, para que lado eles pendem, o que eles vão fortalecer neste processo que espera-se seja, no mínimo, de aprendizado, né? Apesar da tragédia. É muito interessante, né, ouvir essas coisas de como é que as coisas vão andando, a gente vendo, tá na cara, né? Mas a gente Tá na precisa cara. Quer dizer, eu acho que agora ficou muito. entender. Três enchentes em 8 meses, né? 3 inundações em 8 meses. Quer dizer, não precisa prova maior, né? Não nos Daquilo. obrigam a pensar nisso. Mas Claro. pegando já essa coisa, já vimos o problema do colapso da coisa, vamos pensar agora na reconstrução, né? Que é isso que tu falou da reconstrução em Porto Alegre. E se aí, né, a gente trabalhar num cenário democrático, vamos imaginar um cenário democrático dessa reconstrução, com um orçamento participativo, e aqui me permite fazer só um parênteses, sabe? Eu não sou personalista, mas para mim, a primeira pessoa que falou de orçamento participativo para mim foi tu, há muito tempo atrás, e para mim é o pai do orçamento participativo em Porto Alegre. Então, essa ideia, se a gente tivesse cenário democrático e um orçamento, como é que nós, né, nós acadêmicos, como é que a universidade, né, com toda a sua comunidade, com toda a sua expertise dos estudantes, porque eu fiquei impressionado agora, os estudantes, os técnicos, né, todo mundo tem contribuição, não foram só os professores, a comunidade universitária se envolveu de maneira e todo mundo trazendo soluções muito rápidas, né? Mas como é que a universidade poderia contribuir para a reconstrução, porque a universidade tem um potencial enorme, né? Tem gente, a gente está muito o IPH ali, mas tu vê o IFCH, vocês, Conservatório de Metrópoles, estudos há muito tempo, a gente tem todas as sementes lá dentro sendo cultivadas, né? Como é que a gente traz isso para a realidade de Porto Alegre num cenário democrático em que a gente pudesse aproveitar essas expertises e fazer a reconstrução com a cidade com mais a cara do que a população de Porto Alegre merece? É perfeito. Acho que é um tema-chave, assim, central, né? Que em torno desses processos de mudanças, enfim, que estão ocorrendo, e também fazendo uma retrospectiva do que tem ocorrido em Porto Alegre nos últimos 30 anos, né? Que significa um retrocesso do ponto de vista democrático muito grande. A gente acompanha durante mais de 3 décadas, né, esse processo, inclusive, já que tu fez referência, né, eu tive a oportunidade de atuar na prefeitura, ali na gestão, a primeira gestão do Olívio Dutra, 1989 a 92, antes de eu entrar para a universidade, né? Mas eu ainda não tinha feito essa caminhada, digamos assim, de pós-graduação, mestrado, doutorado, concurso para professor, etc. Mas tive ali a oportunidade de atuar e realmente construímos ali, eu estive envolvido diretamente no orçamento participativo de Porto Alegre. Mas o que a gente percebe é isso, né? Lamentavelmente, a cidade de Porto Alegre, ao longo do tempo, né, viveu esse processo de retrocessos da democracia que nós tínhamos
e que era, digamos assim, internacionalmente reconhecida como uma experiência boa, produtiva, né? Só para ter uma ideia, o último Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, publicado por Portugal em 2022, que está inclusive acessível pela internet, né? Dá para ser conhecido e baixado de modo digital. Ele apontou em torno de 10 mil e poucas cidades no mundo que estariam hoje realizando algum tipo de orçamento participativo. Claro, com modelos muito distintos, alguns, eu acho, inclusive, que são um pouco de, como se diz, um pouco de arremedo, né? De OP. Assim, por exemplo, Paris faz um orçamento participativo dedicando 5% da despesa para decisão da população em Paris. Quer dizer, 5% é muito pouco. Em Porto Alegre, nós dedicávamos mais de 60% da despesa pública decidida diretamente pelos 16 regiões da cidade, né? Todos os dados históricos, tal, que a gente tem isso acompanhado, historiado, enfim, pesquisado, tal, mostram isso. Quer dizer, era um orçamento participativo de alta intensidade, né? Onde as comunidades participavam e ali tinham, digamos, a oportunidade de decidir, por exemplo, não à toa, saneamento básico foi um dos temas mais requisitados e onde houve o maior investimento. Era o quê? Habitação, que é a grande questão da moradia, né? Saneamento básico, pavimentação de vias, por incrível que pareça, né? A periferia de Porto Alegre não tinha sequer rua pavimentada, uma coisa básica, para não ficar caminhando na lama, ou então no pó, né? Quando é verão, enfim, ou então alagado, né? Sem esgoto pluvial, que é a questão das enchentes, dos alagamentos, e depois saúde e educação. Né? Os 5 temas prioritários no orçamento participativo. Porque a gente sabe, né, investir em saneamento básico não dá muito voto, porque é tudo cano enterrado, né? Então, as prefeituras não gostam de fazer grandes coisas, obra, né, viaduto para os carros, coisa assim mais. Mas, enfim, o que a gente percebeu, né, inclusive, esse ano vai sair outro trabalho publicado em livro que pega a história desses 35 anos do orçamento participativo em Porto Alegre, que existe até hoje, mas totalmente desempoderado, né, destituído de poder, digamos, para dar uma ideia. Né? Os últimos 2 anos, a prefeitura atual destinou 1,5% dos investimentos, não é da despesa, para decisão no orçamento participativo. 1%, 1,5%. Mas não é nem da despesa geral, é dos investimentos. Os investimentos correspondem a 5% da despesa da prefeitura atualmente. Então, põe aí 0,000 pouco que a população tem oportunidade de indicar prioridades. Né? Ou seja, um sistema que se instituiu, digamos, de uma versão fortemente neoliberal, né? Que ao mesmo tempo que destina uma migalha para as periferias urbanas de Porto Alegre, por exemplo, toma 500 milhões de empréstimo do Banco Mundial para o quê? Segundo o projeto do orçamento atual do prefeito Sebastião Melo, fazer um grande projeto de intervenção urbana em áreas que estão sendo fortemente visadas pelo capital imobiliário, que é o centro histórico, onde já foi aprovado na nova legislação, o 4º distrito, que aliás foi alagado agora, foi inundado, né, com benefícios tributários, isenção, um monte de privilégios, digamos, né, e a orla do Guaíba. Quer dizer, não há uma preocupação com as grandes periferias da cidade, que ainda tem, obviamente, muitas demandas, muitos problemas. Só para dar um exemplo, quer dizer, o Ministério Público hoje reconhece que Porto Alegre tem uma carência de quase 7 mil vagas para creches e escolas infantis. Tá? A própria prefeitura reconhece isso porque está sendo emparedada pelo Ministério Público. Então, veja bem, nós estamos numa metrópole no século XXI, onde faltam 7 mil vagas, que são obrigatórias, segundo a nossa legislação, né, de escolas infantis e creches, que é a escolarização do 0 aos 5 anos. Né? Faltam 7 mil vagas, no entanto,
se toma empréstimos, que na sua soma chega a quase 1 bilhão, considerando contrapartidas, Banco Interamericano, Banco Mundial, para fazer grandes projetos nessas áreas que estão sendo fortemente beneficiadas, e não à toa o capital imobiliário, enfim, os capitais urbanísticos que estão fortemente interessados nisso. Então, é uma inversão de prioridades. Com os orçamentos participativos, se tem uma oportunidade de inverter essas prioridades. Quer dizer, e investir muito mais nas áreas urbanas que têm mais precariedade. Precariedade de infraestrutura, de saneamento, de habitação, né? De políticas sociais, quer dizer, de políticas culturais, né? E também de questões de praças, parques, né? Quem conhece um pouco as periferias sabe o quanto isso é importante, digamos. Então, a gente vive um retrocesso muito grande, que, digamos, inclusive tem apontado a tentativa de retirar poderes que são constitucionalmente estabelecidos dos conselhos municipais. Por exemplo, a prefeitura atualmente conseguiu retirar o poder deliberativo do Conselho Municipal de Educação, extinguiu e recriou de uma maneira desempoderada o Conselho Municipal de Transporte Coletivo, ou de Mobilidade, tentou retirar o poder deliberativo do Conselho Municipal da Saúde, mas não conseguiu, porque a área da saúde tem uma grande militância, tem um grande ativismo, e eles conseguiram judicializar a questão, né? Porque a área da saúde está fortemente institucionalizada, porque o SUS foi criado com participação popular. Toda a criação do SUS foi uma obra coletiva, onde os técnicos, né, os cientistas, as universidades, lá da década de 80, construíram o SUS com participação popular, com participação social. Então, é uma área mais fortalecida, não é fácil mexer. Como o Conselho Municipal ele resistia à privatização dos postos de saúde, de toda a rede, né, o prefeito, de uma maneira autoritária, tentou retirar o poder deliberativo, mas até agora não conseguiu. Resumindo, é um projeto, além de neoliberal, autoritário, né? Porque, em última instância, o programa neoliberal ele é elitista. Ele não consegue conviver com demandas populares, porque as demandas populares elas exigem recursos, dedicação, elas concorrem, né, na disputa de recursos escassos. Então, eu acho que o que a gente está vendo, digamos, é um processo de retrocesso, que eu denomino de desdemocratização, né? Ou seja, de encurtamento da democracia, fazendo com que ela fique limitado para aquilo que a ciência política chama de democracia elitista, ou seja, a democracia limitada à representação política, apenas mente, né, digamos assim. A democracia é a representação política, ou seja, é a Câmara de Vereadores. Da democracia restrita à seleção das elites pelo sistema político representativo, que obviamente é fundamental. Ninguém está discordando, digamos, da importância da representação político-partidária. Mas o fato é que as democracias, digamos, mais eficazes e melhores são aquelas que incorporam a sociedade civil, os movimentos sociais, enfim, tudo aquilo que as organizações sociais, né, as pessoas, os grupos precisam fazer e devem fazer para influenciar as decisões como algo democrático. Então, acho que uma questão muito importante agora no processo de reconstrução do Estado, né, é o quanto a sociedade vai participar realmente com poder de opinião, de influência nesse processo de reconstrução, inclusive na escolha de prioridades dos recursos, né? Serão aí bilhões investidos e, bom, qual é o nível de transparência, qual é o nível de influência que a sociedade vai exercer, incluindo as universidades, os movimentos sociais, e principalmente, até estava lendo agora um artigo de um pesquisador, e ao mesmo tempo de um docente norte-americano que participou de várias reconstruções no mundo, né? Publicou livros sobre isso, e ele diz o seguinte: as melhores reconstruções foi onde a sociedade participou com voz ativa, né? Ele cita até o caso da Indonésia, lá depois do evento trágico que matou 250 mil pessoas na Indonésia em 2008, se não me falha a memória, ali nos anos 2000, né?
e onde, segundo ele, foi a participação mais efetiva dos atingidos para que não se cometa injustiças, enfim, tudo aquilo que a gente conhece que é muito provável, né? Então, acho que essa questão da participação da sociedade é fundamental e nós precisamos intervir sobre isso no Estado e nas cidades, na região metropolitana, em Porto Alegre e nas demais cidades. E acho que isso é um tema, né, que diz respeito a essa democracia ampliada, ela não é só político-partidária, é uma democracia também da sociedade civil, né, que precisa estar atenta a isso. E também acho que a gente tem que começar a discutir na URGS, né, aquilo que algumas experiências já efetivaram, que é uma espécie de orçamento participativo na universidade, né? Não precisa ser igual, dogmático, coisa parecida, quer dizer, a própria comunidade universitária discutir uma forma mais transparente, mais democrática, mais justa, com critérios na destinação dos seus recursos orçamentários, mas também de outros recursos, né? Espaços físicos, quer dizer, uma série de questões que democratizam, que envolvem, que engajam as pessoas e que tornam as instituições melhores. Já tem algumas universidades no Brasil e no mundo que fazem esse processo e acho que a gente deve caminhar por aí também. Lembrando, né, CA, que um dos pilares, né, do nosso documento referencial e manifesto do Movimento Virada, né, é a questão da transparência, né? Democracia, transparência e autonomia, né? E autonomia e transparência tem muito a ver com isso, né? Da comunidade universitária ter direito a saber para onde está sendo destinados os recursos e ser participativa nesse sentido, né? Democracia é isso, né? É tu ter o cidadão ser ouvido, né? E É, historicamente no nosso país é uma luta, né, por representatividade e a luta pela cidadania, né, e passa por isso, né, o direito de incidir nas decisões de gestão, de administração pública e também dentro da universidade, né, a comunidade ser isso, ouvida para destinar os recursos. exatamente. Esse é, Isso é fundamental para nós aprendermos isso, porque nós não temos essa prática dentro, a gente precisa ter dentro da universidade, mas isso que também que o professor Luciano coloca, da necessidade da universidade também se colocar como universidade cidadã a serviço desse entorno para poder ajudar e ser um órgão quase que consultivo da comunidade, né? Porque tu tem uma quantidade de informação dentro que pode ajudar essas decisões fundamentais. Isso aí é sem dúvida. sem dúvida. Eu queria retomar um pouquinho, Fedose, pensando ainda na lógica da reconstrução, né? Como vai ser feita essa reconstrução, né? E me preocupa muito o conceito de direito à cidade, né? Uma cidade de fato para todas as pessoas e não somente para um restrito grupo dos muito ricos, né? Que circulou nos últimos dias, né? Um artigo que foi publicado em 2019 no Le Monde, né? O nome do título, o nome do artigo já, o título do artigo já é sugestivo, Como Matar uma Cidade, né? Que o cara, o autor, né, do artigo, ele aborda a reconstrução de Nova Orleans, né, depois do furacão Katrina, né, e como foi feita essa reconstrução numa lógica de substituir os habitantes pobres por turistas, né, pelas pessoas com dinheiro, né, uma lógica da gentrificação, de descaracterizar os espaços, territórios, né, e fundamentalmente a mercantilização, né? Tudo é mercadoria hoje em dia, né? A educação, acesso à educação é Uhum. mercadoria, acesso à saúde, né? Enfim, tudo é mercadoria. Então, a mercantilização dos espaços e dos serviços públicos, né? Então, o neoliberalismo é isso, né? Tudo tem que Uhum. ser pago, tudo tem que ser mercantilizado e o público não funciona porque somente o privado que vai funcionar melhor, né? Então, assim, nesse sentido, assim, duas perguntas, né? Qual seria o nosso projeto? Eu coloco no coletivo, né, o nosso projeto alternativo para contrapor essa lógica gerencialista, né? Que busca essa mercantilização de tudo. Isso vale para a administração pública, né? Das cidades, do estado e do país, né? Mas também para a universidade, né? E como estrategicamente a gente pode superar essa lógica do empreendedorismo urbano, né? Tudo é mercadoria, tudo pode ser, ó, aquele espaço ali tá bom para construir um prédio da Melnick ou sei lá, outra Aham. construtora, né? E de fato buscar uma cidade para todas as pessoas, né? Perfeito.
É uma questão central, né, que diz respeito, digamos, à história da urbanização brasileira, né, que se deu efetivamente a partir da década de 50 do século passado, onde o Brasil caminhou logo nas décadas seguintes para se tornar majoritariamente urbano, né, mas essa urbanização se deu sob aquelas condições de brutal concentração de renda, de propriedade, de riqueza, de acesso. E aí está a origem das nossas cidades profundamente desiguais e cada vez mais fragmentadas e repartidas, né? Em bolsões, digamos, que tentam, enfim, se proteger e se auto-excluir, inclusive, da vida citadina, da vida que deveria ser pública. Chegamos em Porto Alegre ao cúmulo o ano passado, da secretária de parcerias aqui do município, que me parece muito identificada com a Margaret Thatcher, na nossa prefeitura, É da Pellini, né? na, tenta, é, na tentativa de privatizar, por exemplo, o Parque da Redenção, né? Quer dizer, sob o argumento patético de que o parque não dá lucro. Mas como assim, né? Quer dizer, um parque que recebe milhares de pessoas, né, enfim, de diferenciadas e tal, ele tem que dar lucro, como se um parque não fosse um bem público, um bem comum, né, que tem que enfim, ser aproveitado pela população de uma maneira geral. Então, acho que essa é uma questão chave, realmente, que a gente procura intervir, né, do Observatório das Metrópoles e outros grupos, em torno daquilo que historicamente é conhecido como reforma urbana e direito à cidade, né? Então, reformas urbanas, naquilo que é possível fazer, não é uma utopia, ou seja, é possível fazer, né? Uma série de questões, forma de ocupação e uso, forma tributária, né? Área de inversão de prioridades, enfim, tudo aquilo que, de certa maneira, o Estatuto da Cidade, que é resultado dessa luta histórica, lá aprovado em 2001, depois dos artigos 182 e 183 da Constituição, que aprovou a função social da cidade e a função social da propriedade, ou seja, a propriedade foi relativizada, né? Então, 13 anos depois, se conseguiu regulamentar o Estatuto da Cidade, que prevê uma série de coisas, mas o fato é que, na prática, ele vale muito pouco, né? É uma luta permanente em cada cidade, em cada região, para fazer aqueles instrumentos jurídico-urbanísticos da reforma urbana, que dirigido para essa questão da função social da cidade, né? Realmente é uma questão, digamos, de correlação de forças. Por isso, né, a gente está vendo em Porto Alegre e várias outras cidades do Brasil a implementação desse projeto neoliberal que é cada vez mais autoritário, né? Porque eles precisam ser autoritários para implementar a sua agenda. Eles realmente não conseguem implementar uma agenda privatista, mercadológica, né? Isso que tu falaste, que se chama empreendedorismo urbano, ou seja, toda uma concepção onde a cidade tem que virar mercadoria, né? E a prefeitura tem que virar uma empresa. Por isso o Parque da Redenção não dá lucro, quer dizer, né? É uma coisa assim, os prédios públicos subutilizados têm que ser vendidos não para colocar no banco que seria para habitação de interesse social, que é o regulamento da reforma urbana. Quer dizer, se tu tiver prédios ou equipamentos né, que não possam ser utilizados socialmente, nós temos vários equipamentos públicos no centro histórico que estão vazios. Aliás, esse dia saiu um estudo muito bom sobre isso, né? Só são ocupados socialmente quando os movimentos de luta pela moradia ocupam. Ou seja, eles dão uma destinação social para aquilo que está constitucionalmente previsto, né? Por outro lado, bom, se tiver algum prédio público que possa, digamos, ser alienado, desde que esse recurso vá para habitação de interesse social, aí nós estamos, né, reservando o uso público, ou seja, o interesse social, a função pública que deve corresponder a esse processo. Então, acho que é uma luta permanente, né? E ela, em última instância, depende de uma correlação de força. E eu acho que, tanto na sociedade civil como nós da universidade, como a universidade pública, nós temos que contribuir com isso. A universidade, a URG, jamais pode ser um objeto que vai, ou um instrumento que vai fortalecer esse processo de exclusão e de privatização. Ao contrário,
né? Nós temos que fortalecer o campo, né, que pensa no bem comum, na função pública, ou seja, na redistribuição da riqueza, da renda, no acesso a políticas públicas de qualidade. Acho que essa é uma questão clara que nós precisamos discutir na URGS, né? E não, digamos, priorizar algumas formas de ação que não estão consoantes com esse objetivo de interesse público. A grande questão é o interesse público, que a gente tem que fortalecer, né? Então, acho que é uma questão muito importante que está sendo levantada e que a URGS, assim como todas as universidades públicas, precisam fazer essa discussão de fundo, porque, na verdade, em última instância, a política acadêmica é política também no sentido lato, né? Não é no sentido partidário. É uma intervenção política na sociedade, onde as questões técnicas e científicas devem ter autonomia, mas devem ser pesadas, né? Do ponto de vista da sua utilidade nesse sentido. Vou encaminhar o encerramento aqui, então, Ah, reforçando o agradecimento ao professor Fedozzi, companheiro de lutas, né, na é isso aí. universidade e no movimento social, né, e por ter aceitado o nosso convite, né, e antes de encerrar, eu queria solicitar que as pessoas que estão nos vendo e nos escutando, né, que sigam, acessem e compartilhem o conteúdo das redes do Movimento Virada. Nós temos página no Instagram, no Facebook, e também um canal no YouTube, onde vai ficar a íntegra dessa entrevista, né, que realizamos com o professor Fedozzi. Para finalizar, eu ressalto, né, a incansável atuação de centenas de pessoas dos três segmentos: estudantes, técnicas e técnicos administrativos e docentes da universidade, dos colegas de empresas terceirizadas, muitas vezes invisibilizados, né, eles nem são mencionados, às vezes, nos agradecimentos, né, das entidades representativas, o DCE, a APG, a SURGS, o ANDES, e em especial os colegas do Movimento Virada, que há semanas estamos diuturnamente atuando na linha de frente para atender as pessoas atingidas, né, por essa catástrofe, né? Nós do Movimento Virada lutamos por uma universidade que seja efetivamente democrática e que seja de fato para todas as pessoas e socialmente referenciada. Um grande abraço e seguimos na luta.